vencer aquele medo de ajudar as pessoas para ser terapeuta? Uma das perguntas que mais chegam até mim não é exatamente essa, mas é a pergunta: Kátia, como eu faço ou quando eu vou saber que eu estou pronto para ser terapeuta, que eu estou pronto para ajudar pessoas? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu já fiz algumas lives falando sobre esse assunto, mas eu quis fazer um vídeo justamente porque a gente está vendo um movimento muito grande de pessoas querendo ir para esse caminho, pessoas que já têm conhecimento, já buscam o desenvolvimento pessoal há muito tempo para si, já tem uma busca também no caminho do autoconhecimento de mais tempo e começou a sentir, né, o desejo, a força, a vontade de ajudar pessoas, de levar o conhecimento que tem para mais pessoas. E então, vou fazer uma sériezinha de vídeos, já venho falando sobre esse assunto justamente para ajudar você a desmistificar muitas coisas. E quando as pessoas me perguntam: Kátia, quando eu sei que eu tô pronto para atender as pessoas? Primeira coisa que me vem em mente é uma frase que meu amigo Paulo Henrique, que foi meu parceiro de curso por muito tempo, ele é um dos sócios do Luz da Serra, sempre dizia para os nossos alunos. E a partir disso, eu vi que o que ele fala faz muito sentido e eu comecei a aprimorar o entendimento dessa pequena frase que ele falou muito tempo atrás para um aluno nosso. Ele falou: olha, ninguém precisa ficar pronto quando se trata de dom, quando se trata de missão, porque você nasceu pronto. Esse dom, essa missão de ajudar as pessoas, esse desejo, essa chama que acendeu dentro de você e essa coisa de querer ajudar o outro, de ficar incomodado com os problemas do mundo, de não conseguir aguentar ver uma pessoa sofrendo sem fazer nada, sendo totalmente inerte ali a situação. E claro, quando eu falo de ajudar o outro, eu tô falando de você ter uma postura saudável na arte de ajudar as outras pessoas. Por quê? Porque às vezes nós temos o péssimo hábito, quando nós não temos consciência disso que eu falei, de ajudar o outro e prejudicar a nós mesmos. E isso não é legal, essa não é a postura ideal do terapeuta dentro do consultório, tá? Já vou começando a falar sobre isso com você aqui, porque essa é uma das coisas que eu mais trabalho para mudar na consciência do terapeuta, porque às vezes o terapeuta ele tá tirando de si para dar pro outro. Inclusive ele tem essa postura em todas as áreas da vida, não somente dentro do consultório, né? Então, para você vencer o medo de ajudar pessoas e você sentir que você tá pronto, primeiro se conscientize que você nasceu pronto, porque ser terapeuta é um dom que tá dentro de você. O que você precisa às vezes é deixar isso vir à tona, revelar esse dom que você tem e realmente confiar que essa é a sua missão, que você veio para esse mundo para isso, que você tem aptidão para isso e começar a se preparar para isso. Estar pronto e se preparar para atuar na área são duas coisas muito diferentes, porque a preparação envolve você estudar, conhecer mais sobre o assunto, continuar o seu caminho de autoconhecimento, porque terapeuta nunca para de fazer terapia e todo bom terapeuta tem um terapeuta. Por quê? Porque nós estamos aqui, todos nós estamos a serviço da vida. Esse é o nosso primeiro grande papel aqui nesse mundo. Consequentemente, para a gente estar a serviço da vida, a gente tem que estar em constante evolução. Para que a gente evolua, para que a gente mude padrões, para que a gente se liberte de crenças limitantes, para que a gente consiga evoluir nesse universo de possibilidades, a gente precisa estar em constante trabalho terapêutico também. Então, todos nós sempre vamos ter um terapeuta por trás da nossa história que estão nos ajudando a evoluir em pontos que a gente ainda precisa superar. Porque vamos combinar, né, gente? Eu também sou ser humano, eu também tô em evolução. Não é porque você me vê fazendo vídeos aqui no canal no YouTube, porque você me segue, porque eu tenho 2 livros escritos, porque eu tenho uma caminhada na terapia holística de mais de 15 anos, que o meu processo de evolução acabou. Muito pelo contrário. E se dependesse de eu ser uma pessoa perfeita e super evoluída para atender e ajudar as pessoas, eu estaria na escola até hoje sendo professor de educação infantil. Porque essa não é uma premissa básica para você ser terapeuta. Tire isso da sua mente. Para você ser um bom terapeuta e para você atuar na área, perder o medo de ajudar as pessoas, continue seu caminho de autodesenvolvimento, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, estude, se dedique. Você precisa tirar um tempo todos os dias para estudar assuntos relacionados. Tem um monte de canal falando de desenvolvimento pessoal só aqui no YouTube, sem falar nos livros, sem falar nos treinamentos online que você pode fazer, que esse é o ideal por momento, sem contar outros cursos e treinamentos que você pode ir fazendo depois que a gente pudesse reunir presencialmente. Enfim, existe um universo de possibilidades para você se preparar, para você estudar, mas exige sim comprometimento da sua parte, dedicação. Agora, antes de tudo isso, precisa ter um elemento básico: vontade. Você tem que ter uma vontade, você tem que ter um desejo de querer ajudar as pessoas, você tem que ter essa chama dentro de você
que faz com que você se mova nessa direção, porque aí você vai se mover nessa direção, você vai fazer o que precisa ser feito, você vai estudar, você vai buscar o conhecimento necessário. E sempre falo nos meus vídeos, para vencer qualquer medo na vida, qualquer um, você só precisa de conhecimento. Porque se de um lado nós temos o medo, do outro lado nós temos a fé. O que faz a gente ter fé, confiança, certeza do propósito? Conhecimento. Porque quando você tem conhecimento, o medo, ele perde força. Porque com o conhecimento, você entende, você percebe que você pode qualquer coisa relacionada àquilo que você está conhecendo. Porque o que causa medo justamente é o desconhecido. Então, Kátia, como eu vou saber que eu sei ou que eu vou conseguir ajudar as pessoas dentro do consultório? Primeiro, isso que eu falei, estudar, se dedicar, buscar o conhecimento. E em segundo lugar, você precisa construir uma postura ideal diante do seu cliente. Sempre exercendo uma premissa básica que eu falo aqui também, né? Falei de muitas premissas aqui, que é a postura de você realmente ser, viver e estar no seu papel de terapeuta dentro do consultório. Eu acredito que esse é um dos segredinhos, né? Uma das formas mais importantes no processo. Porque quando você está ali diante do seu cliente, você precisa cuidar para não virar, né, pai ou mãe do seu cliente e assumir responsabilidades que não te cabem, porque as dores, as dificuldades e todas as necessidades que aquele cliente tem, não é você que tem que sanar. Você tem que ajudar ele a descobrir a força que ele tem, o potencial que ele tem, para que ele consiga resolver as suas dores. Você não é responsável pela dor do outro. Inclusive, tem outra pergunta relacionada a isso que as pessoas me fazem muito. Kátia, o que acontece quando dentro do consultório o consultante não está conseguindo evoluir, mudar, ele não melhora? Essa que é a expressão mais utilizada. Primeira coisa, se a pessoa não está melhorando, você tem que analisar dois caminhos que você pode estar tomando. O primeiro caminho é a postura. Talvez você queira exigir demais do seu cliente porque você se colocou na postura de ser pai ou mãe dele. Você está julgando muitas vezes, você está dizendo para ele como as coisas têm que ser. Talvez você está me ouvindo agora e está pensando, mas eu não sou julgadora, eu não tenho essa postura julgadora. Tem sim, sabe quando? Quando você diz para o seu cliente o que ele tem que fazer. Quando você diz para ele o que ele tem que fazer para resolver a vida dele, você está julgando o melhor caminho, o ideal para ele baseado no que você acha que é o ideal. Só que isso não é congruente para o seu cliente. Não faz sentido muitas vezes para ele. Então o caminho ideal é sempre você estimular a pessoa através de perguntas para que ela encontre a resposta dentro dela. Quando você assume o seu papel de terapeuta e não de pai e mãe, ou de alguém maior na vida dele, nesse sentido, você está realmente se colocando no seu lugar de terapeuta. Inclusive, eu vou pedir para o nosso videomaker deixar aqui o vídeo onde eu falei mais sobre isso, uma live com mais detalhes, onde eu explico profundamente essa questão da postura ideal do terapeuta, para que você saiba como você tem que agir dentro do consultório, caso você queira aprofundar esse assunto, tá? Mas assim, passando rapidamente sobre esse conceito, é isso. Você precisa sempre se preparar para os seus atendimentos e se colocar no seu papel de terapeuta. Bem o que eu tô dizendo aqui. Quando você se preparar para os seus atendimentos, sempre pense do meu lugar de terapeuta, como eu posso fazer mais e melhor pelo meu cliente. O melhor que eu posso na condição que eu tenho. Porque aí você se exime das responsabilidades que não são suas. Por quê? Porque o seu cliente, ele tem cerca de 70% a 80% de responsabilidade na cura. Então esse é o primeiro ponto que você precisa analisar. Se ele não está fazendo a parte dele, que é o segundo ponto que eu ia falar, aí você tem que ter uma boa conversa com esse cliente e dizer, olha, se você não fizer a sua parte, não tem como a gente continuar o nosso tratamento aqui. Eu preciso que você faça a sua parte, porque só você é capaz de resolver as suas dores e as suas dificuldades. Eu tô aqui como um instrumento para te ajudar, como uma peça importante no processo, sim, mas quem tem que fazer é você. Se tudo que a gente combina aqui você não tá fazendo, é porque você não tá cumprindo com o seu papel também. E aí fica muito difícil. Eu cheguei a fazer isso com 2 clientes, que eu lembro que eles chegaram no consultório, na primeira consulta a gente conversou, combinamos algumas coisas, na segunda consulta a pessoa não fez nada do que nós combinamos, e eu conversei sobre isso com ela, na terceira consulta ela voltou e também não estava fazendo a parte dela. Aí eu falei, olha, sinceramente, você não pode ser dependente de mim e eu não vou resolver os seus problemas. Se você veio aqui buscando alguém que vai resolver tudo para você, este não é o lugar. Porque o meu papel é te ajudar a se ajudar. Então, já na primeira consulta, você precisa desmistificar isso para o cliente. Ele precisa saber que ele faz 60%, 70%, 80% do papel importante na cura, no desenvolvimento, vem dele. O
comprometimento tem que vir dele. E os outros 20, 30% é que vem do terapeuta. E depois isso vai crescendo ao ponto de a pessoa ser 100% autorresponsável por si mesma. Então você precisa conscientizar a pessoa disto. Já falando sobre comprometimento no primeiro atendimento, dizendo que é muito importante que a pessoa faça a parte dela, que tudo que vocês combinarem ela tem que fazer, porque se você perceber que ela não tá fazendo a parte dela, aí vai ficar muito mais difícil de ela ter resultado. E aí ela vai sair por aí dizendo que o seu tratamento não adiantou para ela, mas na verdade foi ela que não se comprometeu. Então a gente precisa ter essa postura. Isso é ser terapeuta da pessoa. Não é ser pai e mãe, porque às vezes o pai e a mãe passam a mão na cabeça, protegem, né? Quando a gente protege, quando a gente não estimula, e isso nem é o papel ideal do pai e da mãe também, né? Porque o pai e a mãe estão ali para dar uns cascudos de vez em quando. E o terapeuta, ele tem que ter uma postura em que ele não se coloque como julgador, como ele sabe tudo e sabe o caminho do cliente, e também ele não pode se colocar nesse papel de proteger o cliente, de nunca dizer para ele que ele tá errado, né? Então é um contrabalanço que a gente vai tendo. Mas o mais importante disso é que não é para causar pânico, tá? Porque às vezes as pessoas, meu Deus do céu, como é que eu vou agir assim dentro do consultório? Eu não vou saber. Calma, você precisa agir assim com a sua vida. Por isso assiste essa live que a gente deixou a recomendação aqui, porque lá eu falo sobre a postura ideal que você tem que ter na vida e a postura ideal que você tem que ter como terapeuta. Porque quando você começa a se conscientizar da postura ideal que você tem e dos papéis que você exerce na sua vida, você consegue levar isso para dentro do consultório sem o mínimo esforço, sem nem mesmo se colocar presente para isso, porque isso já vai estar presente na sua vida. Você já vai viver isso todos os dias, então fica mais fácil o processo, tá? Então, 3 coisas eu falei aqui que são essenciais, que ficam como mensagem para esse vídeo de hoje. Primeiro, você precisa vencer o medo de não conseguir ajudar buscando conhecimento, porque quando você tem conhecimento, você confia. E lembre de uma frase que eu vou te dizer agora. Nunca na minha história de 15 anos como terapeuta, eu tive um consultante que eu não pude ajudar ou que eu não soube ajudar. E quando ele te falar de algo que você não sabe, seja sincero e humilde, reconheça, olha, eu não sei sobre o assunto, mas eu vou pesquisar pra gente conversar na próxima consulta. Certo? 2, você não tem que ser um ser super evoluído, um ser mega evoluído para ajudar as pessoas. A gente já andou falando disso em outros vídeos aqui. Você só precisa se dedicar, se comprometer, estudar, estar de coração aberto e sentir que você nasceu para ajudar as pessoas. E 3, se torne um expert naquilo que você for fazer, sabe? Estude mesmo, se dedique, tenha a postura ideal diante do trabalho que você vai fazer. Se coloque na vida e exerça na vida o seu papel, os seus diferentes papéis, né? Que você vai conseguir exercer seu papel de terapeuta dentro do consultório. Tá bom? Um beijo, amo você. Deixa seu comentário aqui e se foi legal esse vídeo e você lembrou de algum terapeuta ou alguém que quer ser, manda esse link para esse terapeuta, para essa pessoa poder assistir esse vídeo e clarear aí algumas dúvidas que muitos têm quando querem iniciar na profissão, tá bom? Beijo e até a próxima.